Senhor, meus prezados irmãos e amigos, com muita alegria e muita gratidão a Deus, estamos hoje gravando a pré-aula da lição dos jovens, lição 11, do dia 12 de dezembro de 2021, pela revista da CPAD, cujo comentarista é o nosso amado irmão, pastor Reinaldo Odilo. Estamos nesse trimestre, os jovens estão estudando Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Na lição 11, estamos estudando o julgamento final, novos céus e nova terra. A palavra de Deus nos fala de 7 julgamentos. O primeiro julgamento é o auto-julgamento, isto é, o crente julgando-se a si mesmo se ele está apto para participar da ceia do Senhor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 32. Segundo julgamento, o julgamento do Senhor Jesus por Pôncio Pilatos. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 a 38 e capítulo 19, versículo 1. Neste julgamento, o Senhor Jesus nos representou. Ele foi julgado em nosso lugar. Todos os nossos pecados foram postos sobre Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Todo pecador que receber Jesus como seu Salvador não entrará mais em qualquer julgamento. Jesus foi julgado e condenado em seu lugar. Romanos capítulo 8, verso 1. O julgamento das obras dos santos para entrega dos galardões. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quarto, o julgamento das nações. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. Quinto, o julgamento dos anjos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Sexto, o julgamento de Israel. Mateus, capítulo 19, versículo 28. E 7, juízo final. O julgamento de Satanás e de todos os ímpios. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 14. Nossa lição está tratando do juízo final, e novos céus e nova terra. Então estaremos focando nosso tema apresentado por nossa lição. Demos rápida pincelada nos outros 6 julgamentos que acontecerão, para então focarmos e termos uma visão mais ampla do nosso tema. Juízo final. O apóstolo João, o chamado apóstolo do amor, exilado na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito para o céu. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo João viu um grande trono branco, e um assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O céu referido nesse texto
não se refere à morada de Deus, e sim a esse espaço sideral que está sobre nossas cabeças, que é esse maravilhoso personagem que está sentado sobre esse trono branco. É claro, é evidente, esse personagem é nosso amado Salvador Jesus Cristo. A glória e a santidade que nele se revelam são tão fortes que esse ecossistema, tão contaminado pelo pecado, não suporta o poder da sua presença. Um grande trono branco, um grande personagem, precisa estar assentado sobre um grande trono. O trono do Senhor Jesus é o mais alto, extraordinário e exuberante trono. Não há na terra nem no céu, nem em todo o universo, um trono que se assemelhe a ele. O Senhor Jesus está sentado nesse trono porque a ele foi dado o poder para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 38 a 42. Diante do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua testificará que ele é o Cristo, o Rei, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Imaginemos como será a presença de Pilatos, que fez um injusto julgamento do Senhor Jesus, estando diante do grande trono branco e vendo e reconhecendo o Senhor Jesus, recebendo dele a justa condenação. Pilatos o reconhecerá? Sim, é evidente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Não só Pilatos, mas todos os reis, príncipes, altas patentes militares, lá não haverá foro privilegiado. Todos, sem exceção, receberão do justo juiz a justa condenação. Ao profeta Daniel também foi revelado o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo e a completa vitória sobre todos os inimigos. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Quando o Senhor Jesus vier para implantar o seu reino milenial, Satanás será amarrado e preso no abismo, onde permanecerá por 1000 anos. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. Diga-se de passagem, os demônios têm medo do abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Satanás já está julgado. O Supremo Juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, já assinou a sentença. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, de onde nunca sairá, e será atormentado para todo o sempre. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 a 11. E livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nesse período haverá a segunda parte da primeira ressurreição. A ressurreição dos santos se dará em 2 fases. A primeira por ocasião do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 17. A segunda, quando Jesus vier em glória para imprimir o seu reino milenar. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5. Esses santos ressuscitados
não passarão pelo julgamento do grande trono branco. Romanos capítulo 8, verso 1. Fim do milênio, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Haverá então a segunda ressurreição, a ressurreição de todos os ímpios, para serem julgados por suas obras pecaminosas. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Está escrito que os homens darão conta de todas as palavras ociosas que disserem. Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Todos os condenados perante o grande trono branco terão a mesma penalidade ou haverá diferença de penalidade? Sim, sim, haverá diferença de penalidade. Por favor, amados, vide o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. E Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 15. Findo o julgamento do grande trono branco, Satanás e seus anjos e todos os ímpios condenados e lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, será então inaugurado o novo céu e a nova terra. Quando a palavra de Deus nos informa que haverá novo céu, não pensemos que o céu aqui referido é o céu onde está o trono de Deus, os anjos e todos os santos. O céu aqui referido é esse espaço sideral que está sobre nossas cabeças. A Bíblia chama de ave do céu, esses pássaros que voam sobre nós nesse espaço. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. O céu e a terra que agora existem se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e perdição dos homens ímpios. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Todo o ecossistema será destruído. Então haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 17. E o mesmo livro de Isaías, capítulo 66, versículo 22. E livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Tudo está para se cumprir. Jesus Cristo foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 42. O apóstolo Pedro, em casa de Cornélio, pregando, ele dizia: ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. Todos serão julgados por Jesus. Porém, o julgamento dos salvos e o julgamento dos ímpios se dará em situações diferentes. Os santos serão julgados somente para entrega de galardão, assim que a igreja for arrebatada. E os ímpios, as almas dos ímpios, serão julgadas perante o grande trono branco.
no juízo final. Então todos ressuscitarão. E a alma, quando há uma morte, quando o texto sagrado nos fala de dormindo no Senhor, dormindo aí não significa inconsciência, mas é o que nós chamamos de um eufemismo para evitar uma palavra mais dura, mais fria, falar morreu, então falar alguém dormiu no Senhor. Esse dormir não é uma inconsciência da alma, porque morte na Bíblia não quer dizer fim de existência, mas separação. A alma e o espírito se separam do corpo, o corpo morre, vai para a terra, se desmancha, mas a alma e o espírito não. Lá em Lucas capítulo 16 e o versículo 19 ao 31, temos a história do rico e Lázaro. Ambos morreram. O texto sagrado diz que morreu o mendigo Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que será que os anjos levaram para o seio de Abraão? O corpo ferido, cheio de chagas de Lázaro, ou a sua alma redimida? É claro que fala da sua alma redimida, porque era costume do judeu, quando morria um condenado na cruz ou um indigente, o seu corpo era lançado no Vale dos Filhos de Inom, um vale em torno de Jerusalém, onde se incinerava os corpos. Certamente lá foi levado o corpo doente de Lázaro, o corpo morto de Lázaro, mas a sua alma e o seu espírito redimidos foram para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Não nos fala que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, mas está escrito: morreu o rico e foi sepultado. O rico foi sepultado, o corpo do rico, mas a sua alma, o seu espírito no Hades, viu Lázaro no seio de Abraão, reconheceu Lázaro e até pediu ao pai Abraão que mandasse alguém para pregar a palavra para seus irmãos. Lembrou que tinha 5 irmãos na terra. Então a alma e o espírito não morrem, estão plenamente conscientes. E temos mais em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então esses mortos estavam debaixo do altar de Deus e eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de serem mortos como eles foram mortos. Então, essas almas, essas pessoas que foram decapitadas por não aceitarem o sinal da besta, por se manterem fiéis ao Senhor, isso daqui acontece depois do arrebatamento da igreja. Judeu que se reconhecerá Jesus se converterá a ele, e mesmo gentios que vão perceber que se descuidaram, não foram arrebatados, mas ainda têm a oportunidade de recusar o sinal da besta, serão por isso sacrificados, morrerão, mas as suas almas e espírito, estando debaixo do altar de Deus, acordados e conscientes, lembrando até que não foram ainda vingados dos seus adversários, e clamavam a Deus, pedindo vingança para seus inimigos. Então, isso prova que a alma e o espírito não morrem, mas eles estão vivos.
que todos ressuscitarão. Deus já mostrou para Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha eterna, uns para gozo e outros para vergonha e desprezo eterno. E Apocalipse capítulo 20, e o versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então todos os mortos comparecerão perante todos os mortos ímpios que morreram na impiedade, no pecado, serão ressuscitados e prestarão conta de suas obras e receberão o justo julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mostra-nos aqui o texto sagrado que haverá um julgamento final, que a alma e o espírito não morrem, e que o juiz dos vivos e dos mortos é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então se estabelecerá um novo céu e uma nova terra, conforme nos informa o apóstolo São Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 7, quando ele nos fala, então, desse novo céu e nova terra em que habita a justiça. Cremos de todo o coração na palavra de Deus. Não nos deixemos seduzir por falsa doutrina e falsos ensinamentos. Conservemos a nossa confiança no Senhor e naquilo que nos fala a sua palavra. Tudo está para se cumprir, tudo está para acontecer. Permaneçamos fiéis ao nosso Senhor, nossos irmãos que já partiram para o Senhor, mas levaram a doce esperança de uma gloriosa ressurreição. Nós os veremos um dia no céu, alegres, louvando e bendizendo a nosso Senhor, de um corpo que não mais há de morrer. E os crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento serão num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, serão ressuscitados, serão transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Lá ninguém é doente, lá ninguém é aleijado, lá ninguém tem qualquer deficiência, mas seremos perfeitos como é perfeito nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, está escrito que assim como ele não sabemos ainda o que havemos de ser, mas uma coisa já sabemos, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Guardemos essa doce esperança. E aqueles que ainda estão nos ouvindo, mas não fizeram um concerto com Deus, façam concerto com Deus. Jesus hoje se apresenta como advogado, como o sumo sacerdote, pronto para perdoar. No dia do juízo final, ele será o justo juiz. Aceite-o hoje, receba-o hoje. E para os que já são salvos, permaneçam fiéis, guarde no coração a doce esperança, naquele justo juiz, nosso amado Salvador Jesus Cristo, que para nós é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.